Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Polícia Federal abre um inquérito para investigar possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Governo divulga novas regras para o trabalho remoto e trabalho híbrido. E a Anitta finalmente conseguiu. Ela é a brasileira mais ouvida no mundo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Eu começo essa edição retomando aquela história sobre os dois pastores que tinham um passe livre dentro do Ministério da Educação e que negociavam verbas para municípios indicados por eles. Como você já está fazendo a lição de casa e acompanhando as duas edições do Panorama CBN, eu sei que você captou aqui a ideia, né? Até porque esse é o principal assunto da política brasileira nesse momento e hoje teve desdobramentos. A Polícia Federal, por exemplo, abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades em repasses de recursos do FNDE, que é um fundo vinculado ao Ministério da Educação. Essa investigação ela foi aberta a pedido da Controladoria Geral da União, que enviou ontem os resultados de uma apuração sobre supostas fraudes e pedidos de propina envolvendo essas verbas. E o nosso repórter em Brasília, César Feitosa, apurou que esse caso vai ficar sob a responsabilidade da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. E, a princípio, essa atuação do ministro Milton Ribeiro, no caso, não está no alvo dessa investigação. Mas chama a atenção uma coisa. Esse caso veio à tona depois de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que revelou que dois pastores que não trabalhavam formalmente no Ministério da Educação tinham acesso ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. E tem áudio que comprova isso. A Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou no áudio que o ministro disse que repassaria verbas a municípios indicados pelos pastores e que atendia à demanda a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Mas, segundo a Controladoria Geral da União, o ministro Milton Ribeiro recebeu denúncias anônimas sobre possíveis crimes cometidos pelos pastores, que não são funcionários públicos. E esses documentos foram encaminhados à Controladoria no dia 27 de agosto do ano passado. E aí a CGU concluiu a investigação desse caso no dia 3 desse mês, mas só encaminhou esses documentos à Polícia Federal depois desse escândalo ser revelado pela imprensa. E a Controladoria informou também que nenhum servidor público esteve envolvido no esquema dos pastores e que o caso foi levado à Polícia Federal para que as investigações avancem sobre os pastores e os prefeitos que receberam recursos do FNDE. Já na parte política, como você está acompanhando aqui nas duas edições do Panorama, alguns ministros e auxiliares diretos do presidente têm avaliado que a melhor solução para essa crise seria a saída de Milton Ribeiro do governo. A ideia principal seria uma licença para que Milton Ribeiro possa voltar ao cargo ao fim dessa investigação da PF. E o entendimento de uma ala dos governos, que o nosso repórter César Feitosa apurou, é que manter Milton Ribeiro no cargo pode aumentar o desgaste do governo, especialmente durante a eleição. Além disso, alguns deputados influentes da bancada evangélica também passaram a defender a saída de Milton Ribeiro. Inclusive, hoje, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo que representa bem a posição das lideranças evangélicas. Para ele, Milton Ribeiro ainda não apresentou uma defesa firme sobre esse caso.
o ministro da Educação, por ele ser pastor e ter 2 pastores envolvidos, ele tinha que ser mais claro e veemente. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Não estou fazendo acusações ao ministro da Educação. Por enquanto, ele tem comigo a presunção da inocência. Por enquanto, segundo ele, não pode revelar documentos porque está em sigilo pela CGU. Então, eu estou aqui esperando. Por enquanto, eu dou a inocência ao ministro, mas achei fraca a argumentação. Apesar de todas essas pressões, Bolsonaro tem dito que vai manter sim o ministro no cargo e que bota a cara no fogo por ele. Eu sei que hoje é sexta-feira, você já deve ter dado aí um logoff no seu PC, né, no note do seu trabalho, mas eu tenho uma informação que vai interessar você que está trabalhando em home office ou em modelo híbrido. Eu sei que não é um privilégio de todos, mas por causa da pandemia, esse tipo de teletrabalho foi intensificado e não estava totalmente regularizado. E para resolver esse problema, hoje o governo federal anunciou a assinatura de 2 medidas provisórias que impactam bastante o mercado de trabalho. Uma dessas MPs que foi assinada hoje flexibiliza o teletrabalho para além do período da pandemia que a gente está vivendo. Agora, essa MP abre a possibilidade da adoção definitiva de um modelo híbrido e também a adoção de um esquema de trabalho por produção e não apenas por jornada de trabalho. E a outra MP, ela estabelece um roteiro de ações que podem ser tomadas em caso de calamidade pública, incluindo a redução de salário e jornada, como foi autorizado durante a pandemia de Covid. Mais para frente eu conto mais detalhes sobre isso, porque como esse é um assunto complexo, eu vou dividir aqui e vou começar a falar sobre o teletrabalho em si, combinado? Bom, antes de tudo, você precisa saber que o trabalho remoto existe desde 2017, foi aprovado na reforma trabalhista. Mas o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcomo, disse que era preciso regulamentar as diferentes possibilidades que foram adotadas durante a pandemia. Era uma coisa binária, não é? Então, ou a pessoa estava no teletrabalho, ou a pessoa estava no presencial. E as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem um sistema flexível. Então, na medida provisória, nós elencamos claramente os tipos de trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto ele pode ser controlado por jornada, da mesma forma como o trabalhador presencial, ou ele pode ser controlado por produtividade, por produção. São todas as atividades que podem ser por jornada, por produção? Não. Por isso que a gente deixa a liberdade para negociação individual de parte a parte. Se houver o teletrabalho por jornada, né, aí aplica-se os mesmos requisitos, né, de respeito a intervalo intra- e interjornada para a preservação da saúde da pessoa, para o espaço de convívio familiar dentro do ambiente do teletrabalho. E se for por demanda, aí é uma opção do trabalhador e o trabalhador vai trabalhar e fazer a sua entrega no período que ele é mais produtivo, onde melhor interessa. Isso pode ser pela parte da manhã, pela parte da tarde, por algum momento, né? Então são possibilidades que se abrem para as empresas e para os trabalhadores. A MP também define regras para uma situação que aconteceu com muita gente na pandemia. Aquela que o funcionário trabalhava presencialmente e aí ele foi contratado especificamente para esse tipo de modelo presencial, mas aí passou para o modelo remoto e agora está morando em uma outra cidade ou país diferente daquele onde ele foi contratado e quer ficar nessa situação. Nesse caso, o texto diz que vale a legislação de onde o contrato foi assinado e prevê acordos individuais. O Ministério do Trabalho informou também que a MP não muda as regras de previdência e nem prevê uma diferença salarial para os funcionários que trabalham de maneira remota. E tem uma outra coisa para te falar. Se por acaso você foi para o modelo remoto e teve que comprar equipamentos para melhorar aí o seu home office e a empresa não pagou, ou se você foi contratado por uma empresa que aceita esse tipo de modelo, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcomo, disse que as empresas também vão poder reembolsar os funcionários pelos gastos com trabalho de casa.
estamos aí deixando claro o papel do reembolso, né? Então as empresas ficam autorizadas a pagar, né, eventuais gastos incorridos pelos trabalhadores via reembolso, seja da internet, da luz, dos equipamentos, que podem ser entregues em consignação aos trabalhadores. Claro que isso não pode ser um desvio, não pode se pagar salário via algum tipo de alternativa, por exemplo, como reembolso, né? Mas os gastos diretamente ligados ao teletrabalho podem sim ser utilizados. A medida provisória altera também a regulação do Vale Alimentação. O Ministério do Trabalho explicou que o objetivo é garantir que o benefício seja realmente usado para a compra de gêneros alimentícios, porque existem até lojas de roupa que aceitam Vale Refeição, Vale Alimentação, e tem pessoas que usam esse benefício para outras coisas além da alimentação, que é o objetivo, né? Então, por causa disso, a MP proíbe as empresas que fornecem o auxílio alimentação de darem desconto para a empresa que você trabalha. E eu vou explicar mais ou menos para você como funciona. Segundo o governo, os empregadores contratam, por exemplo, R$100 mil em Vale Alimentação, mas pagam menos para as empresas desses cartões, cerca de 90 mil. E para compensar esse desconto, a empresa do ticket cobra uma taxa do supermercado ou do restaurante e, com isso, repassa o valor para o funcionário, aumentando o preço dos alimentos ou refeições. Então, também, essa nova medida provisória faz uma alteração nesse sentido. E por fim, agora eu vou detalhar para você a outra MP, que tem regras sobre situações de calamidade, como, por exemplo, uma pandemia ou um desastre natural. Então, a partir do momento que acontecer algo do tipo, vai ser autorizado imediatamente o saque calamidade do FGTS, a antecipação do abono salarial e o aumento de parcelas do seguro-desemprego. Também vai ser possível facilitar o teletrabalho e antecipar as férias e feriados e adotar a redução proporcional de jornada de trabalho e salário, ou também a suspensão temporária do contrato. Todas essas medidas foram tomadas durante a pandemia e agora elas estão sendo regularizadas. E eu quero fazer aqui um mini merchan. Se você tem muito interesse sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre gestão, eu também apresento um outro podcast com duas parceiras do Jornal Valor Econômico, a Estela Campos e também a Bárbara Bigarelli. Então você pode procurar por CBN Professional, porque lá tem várias dicas sobre esse assunto e constantemente nós falamos sobre trabalho remoto. Como você sabe, a pandemia ainda não acabou, mas eu tenho boas notícias, finalmente. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que foi divulgado hoje, mostrou que todos os estados brasileiros estão marcados na cor verde, sinalizando aí que estão fora da zona de alerta, com taxas de ocupação de leitos inferiores a 60%. E essa é uma boa notícia, porque é a primeira vez que todo o país está nesse estágio desde julho de 2020. Segundo o boletim, o cenário atual é o resultado do avanço da vacinação, com 82% da população com a primeira dose, 74% com o esquema de vacinação completo e 34% com a dose de reforço. Mas a Fiocruz fez um alerta de que o avanço da vacinação precisa ser ampliado e acelerado para que se reflita em maior velocidade na queda das internações e também das mortes. Esse boletim ele aponta que o cenário reflete a tendência de queda nos indicadores de síndromes respiratórias agudas graves e também no número de óbitos diários por Covid-19. Os pesquisadores destacaram ainda a necessidade de se ampliar a vacinação com a dose de reforço e também a cobertura do público infantil para manter essa desaceleração. Já pensou se a gente sai da pandemia em breve? No
mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,01% aos 119.066 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial operou o dia com uma instabilidade e fechou em baixa de 1,75%, cotado a R$ 4,747. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 1,91%, cotado a R$ 5,21. No cenário internacional, a guerra na Ucrânia continua e completou um mês hoje. E não tem uma previsão para trégua. Em vários comunicados diferentes, hoje a Rússia deu sinais de que a ofensiva na Ucrânia pode se limitar à frente leste, onde separatistas apoiados por Moscou atuam desde 2014. E essa é uma sinalização bem relevante, porque após um longo período em silêncio, o Ministério da Defesa russo disse que a primeira fase da operação militar no país está praticamente concluída e que agora vai se concentrar em libertar, isso entre aspas, completamente a região de Donbás. Mas a possibilidade de invadir grandes cidades, segundo o Ministério, não está descartada. Essa é a primeira vez que a Rússia chama a conquista de Donbás de seu principal objetivo. Até então, todo mundo estava pensando que a Rússia queria tomar Kiev, que é a capital da Ucrânia, mas aparentemente os rumos mudaram. E hoje também um negociador russo declarou que o diálogo com a Ucrânia não teve avanço nessa semana e que as conversas entre os países vão continuar amanhã. Ele disse que as discussões secundárias estão sendo destravadas, mas as partes não chegaram a um consenso em torno das questões principais. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Polônia e visitou soldados americanos numa base que fica a 1 hora da fronteira com a Ucrânia. E hoje também os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram uma parceria inédita para reduzir a dependência da Europa do gás que vem da Rússia. Inicialmente, o governo norte-americano deve aumentar o fornecimento de gás natural liquefeito para o bloco. Você vai ouvir agora um trecho do pronunciamento do presidente americano, que foi traduzido de forma simultânea pela Globo News. Os Estados Unidos e a União Europeia estarão trabalhando juntos para reduzir a dependência do gás e maximizar o uso da energia renovável. Nós vamos acelerar novas tecnologias de energia e vamos trabalhar para sistemas de aquecimento elétricos na Europa. E também a transição de combustíveis fósseis, acelerar isso. Nós vamos reduzir nossas emissões de carbono. Esses passos vão aumentar a segurança da energia, a segurança econômica e a segurança nacional. Em meio às negociações e decisões econômicas, o cerco continua nas cidades atacadas da Ucrânia nesse 30º dia de conflito. As autoridades ucranianas divulgaram a estimativa de vítimas de um ataque a um teatro em Mariupol, que aconteceu no dia 16 de março. Segundo o governo ucraniano, pelo menos 300 pessoas morreram nesse ataque e cerca de 1.300 pessoas estavam abrigadas nesse prédio. Parece que está rolando uns esquemas em Sucupira que envolve pastores, prefeitos, igrejas e o Odorico Paraguaçu. Mas eu acho melhor tirar essa dúvida aí sobre esse bafão pesado que está rolando em Sucupira, ouvindo aí os últimos acontecimentos dessa semana. As verbas estão sendo criteriosamente aplicadas. Tanto que já reservei uma grande verba para a igreja, será toda restaurada, não é? Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Ele falou, eu consigo fazer um papel, um ofício agora, eu te libero a escola
profissionalizante. Ele falou, mas em contrapartida você precisa depositar R$40 mil na conta da igreja evangélica. Não misture política com religião. Muito bem, falta de respeito num lugar sagrado. Pastor Milton é uma das pessoas mais honradas do segmento evangélico. Não acredita na maldade humana e acha que todo mundo usa umas asinhas nas costas, tá com a mente usando. Depois do áudio, o presidente me ligou numa das viagens e falou, Milton, eu não vejo assim nada demais no que você falou no áudio. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Pra frente, sucupira! Outro aspecto é que se começarmos a puxar o fio da meada, ninguém sabe onde ele vai parar. E esse é um aspecto que deve preocupar o senhor prefeito. Vossa Reverendíssima não está fazendo nenhuma insinuação. Absolutamente, isso nem me passou pela cabeça. Mas o seu prefeito é o seu amigo pessoal. Em nome de toda a minha família, agradecer, por tudo que o senhor faz, não por nós, mas pelo nosso Brasil. Então a mensagem aqui é de gratidão, de agradecimento ao senhor. Parabéns ao senhor. Em nenhum momento o presidente pediu um tratamento especial, atende eles. Não pediu para atender, pediu para receber. Tá precisando de um chá de lembrança, né? A minha prioridade é atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Eu não soube nem como defender o executivo. A única coisa que eu pude fazer foi tentar tirar a responsabilidade do prefeito do fato, né? Oxente, e tem gente que acha que eu sou responsável? Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton, uma covardia. Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou. Calunismo, isso é calunismo, eu não sabia de nada. Eu fui surpreendido tal qualmente a senhora. Eu recebi 2 pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Isso é tráfico de influência explícito, né? A oposição está me tacando pau, me acusando de favorecimento, de trafegagem de influência, etc. Né? Eles têm que falar agora com prova, olha. Ele me pediu 1 quilo de ouro. 3 anos e 3 meses, sem uma denúncia sequer de corrupção. Mas como é que essa corja tem a audácia, a tupetice de me chamar de corrupto? Uma oposição subversiva e badaleta. Um governo cada vez mais voltado para o lado da maioria cristã do povo brasileiro. Essa manifestação espontânea que partiu do coração do povo é a prova de que o povo de Sucupira apoia, prestigia e, por que não dizer, ama o seu prefeito. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Priscila Gubiotti. Envolver, de Anitta, que você escutou agora, é a música mais ouvida no mundo, segundo o Spotify. Na manhã de hoje, esse hit chegou ao 1º lugar na plataforma e essa canção, que é um reggaeton em espanhol, atingiu uma média de 6.300.000 reproduções diárias. E essa é uma baita conquista, é a primeira vez que uma artista brasileira chega a esse lugar. Para você ter uma noção, em uma semana, Envolver subiu do 17º lugar para o 1º lugar, graças à coreografia que viralizou no TikTok. Eu nem me atrevo a fazer, porque senão eu vou ficar travada no chão mesmo, não levanto mais. Porém, entretanto, todavia, preciso aqui ressaltar que esse sucesso vai muito além disso, né? A Anitta é muito conhecida pela persistência, por ser empresária, por se dedicar muito aos trabalhos que ela faz. Enfim, ela é uma visionária, ela canta, dança, cria, investe em clipes. Ela é totalmente uma girl boss. Então, como ela disse no último Rock in Rio que ela participou, o agradecimento vai para ela mesma porque ela merece. E de acordo com o Spotify, os 10 países que mais têm escutado esse hit são Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Espanha, Colômbia, Equador e Guatemala.
E no YouTube, 45% do consumo desse clipe da música vem do Brasil. De acordo com os dados também do Spotify, mais da metade dos ouvintes de Envolver são do exterior. E depois que ela atingiu o topo do mundo, a Anitta fez um vídeo mandando um recado para os fãs. Eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa, assim, parecia, sei lá, a Copa do Mundo. Muito obrigada, não sei se a gente vai continuar nesse número 1, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu no nosso país. Isso foi muito difícil, gente, é resultado de muito trabalho. Não pensem que foi uma sorte, é algo que é fruto de muito trabalho, de anos e anos de persistência, de bater na trave e acreditar que vai vir o gol, que vai acontecer. Então, só quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo, que eu falei que ia dar certo, ia dar certo, ia dar certo. E agradecer o apoio de todos os brasileiros. Estou muito feliz. Agora eu abri uma porta e eu espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri. Vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder. E eu espero que venham mais muitos brasileiros passando por essa porta. Ai, que foi aberta com muita dificuldade. Obrigada. Obviamente que eu vou fazer de novo aqui a minha parte como brasileira. Eu vou dar mais um streaming aqui pra Anitta e vamos embora com Envolver. Muito obrigada pela companhia de hoje, viu? O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e eu espero você na semana que vem. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.